para ir para a prática, né? Qual é o primeiro passo que a gente tem que tomar para começar um planejamento estratégico? Bom, o primeiro passo, que é fundamental, né, e para evitar o top-down, é você selecionar um grupo de pessoas na empresa que possam contribuir para o raciocínio do planejamento estratégico. E eu gosto de chamar a atenção disso, porque não é só o pessoal que está nos quadradinhos de cima, né? Às vezes você pode ter um vendedor, né? Você pode ter até um representante que conhece bastante o mercado e que pode contribuir no raciocínio. Então, o primeiro passo é selecionar um grupo de pessoas que possam contribuir. Depois é o seguinte: agora há pouco eu falei dos fatores externos e dos fatores internos, né? O que é necessário? É você montar uma matriz de raciocínio mercadológico, onde você vai colocar todos esses fatores, né? E vai colocar os dados qualitativos dessa informação, né? E é muito importante, o raciocínio qualitativo é muito mais importante do que o quantitativo, porque o quantitativo vai ser resultado de tudo do teu raciocínio, né? A última coisa que você vai colocar vai ser volumes, meta, preço, onde vai vender, né? O mais importante é você montar esse raciocínio do planejamento estratégico. Normalmente a gente encontra, e é uma grande verdade, normalmente a gente encontra nas empresas aquela situação de o presidente, dono da empresa, fala, bom, pega a base do ano anterior, bota 10%, mais 10%, e agora vamos fazer o planejamento estratégico. E aí começa. Planilha da mesma participação. Que é o top down. Não, e ninguém discute, ninguém fica sabendo, entendeu? Ninguém discute. Depois o cara recebe, isso aqui é a tua meta. É assim. Sucesso e boas vendas. E uma coisa importante também, que é a qualidade do planejamento estratégico, o resultado não é só financeiro. Né? Não é só o lucro, não é só o volume de vendas, você tem outros benefícios que você tem de cuidar no planejamento estratégico, que são dados qualitativos. Por exemplo, a imagem de marca, né? O teu planejamento estratégico contribuiu o quê para a sua marca, né? O teu share de mercado, né? O teu planejamento de estratégico contribuiu para quê para o teu share? A fidelidade do cliente aumentou. Então, você tem de medir também os dados qualitativos. Então, na realidade, resumindo, Danilo, são esses dois passos, entendeu? Escolher bem as pessoas e depois fazer uma matriz qualitativa, principalmente, que o quantitativo vai ser resultado desse raciocínio. Preenchendo Exatamente. Trabalhar, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte também, digamos assim, mais business, mais negócio, né? Quer dizer que a gente tem lá um conjunto de produtos, tem os objetivos, tem traçado, digamos assim, os planos, e aí nós temos mercados, enfim, a gente tem toda uma situação externa, né? E a gente precisa chegar na política comercial, ou seja, como é que nós vamos nos relacionar comercialmente junto com os nossos clientes em relação aos seus produtos, né? Pérez, fala para nós assim, o que é uma política comercial, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque a gente normalmente quando pede numa empresa para conhecimento, né, falou, me dá a política comercial para a gente dar uma analisada, ou ver a coisa assim, o cara entrega uma tabela de preço. Essa aqui é a tabela de preço, recente, atualizada. Última versão. Fala para nós, o que é uma política comercial? Como deve ser, né? A tabela de preço é uma das ferramentas da política comercial, na verdade, né? Mas é a primeira coisa que remete à cabeça das pessoas, ter política comercial e ter tabela de preço, né? Mas, na verdade, a política comercial ela tem que garantir que a equação de valor do consumidor ela ocorra da forma que a empresa planejou. Ou seja, todo aquele posicionamento da marca, dos produtos, dos serviços da empresa, eles conseguem ser percebidos quando você tem uma política comercial na ponta que reflitam aquilo que se planejou. Então, a política comercial, além de, logicamente, trazer as margens, possibilitar o faturamento, participação de mercado que a empresa planejou, mais do que isso, ela causa um efeito qualitativo que é redundante em gerar novamente margem, lucro, etc., que o Voltaire citou, que é a questão do posicionamento da marca, da identificação pelo consumidor da equação de valor. Isso vai ajudar, desde que a política comercial ela ocorra de maneira correta,
vai possibilitar que o planejamento estratégico também seja atingido. E não é uma coisa uniforme, né? Quer dizer, a gente Ela tem que ser muito dinâmica e não pode ser igual para todos os clientes, canais e assim por diante. É isso mesmo. O que o Pérez falou é muito importante, né? A política comercial ela tem que estar estruturada para os diferentes canais que a empresa trabalha, né? Cada canal vai exigir uma política comercial diferenciada, sempre tendo cuidado para quando o preço chegar lá na ponta não ficar muito diferente. Não ter conflito, né, Walter? Conflito. E esse ponto que você falou, Walter, são fundamentais como instrumentos de uma política comercial que funcione. Então, antes até de você ter uma política comercial, ou como parte inicial da política comercial, você tem que segmentar o mercado onde você vai trabalhar. Porque os canais são diferentes, eles não trabalham com a mesma linha de produto, com os mesmos concorrentes, com os mesmos consumidores. Então, se a empresa entende quais são os principais canais onde ela vai atuar e dirige o seu portfólio e a sua política comercial personalizando as ações por esse canal, a condição de atingir sucesso é muito maior. Então, a empresa precisa personalizar a política comercial, identificando antes os canais onde ela vai trabalhar, e aí sim, isso vai permitir uma precificação adequada. Tá? Outras ações também que fazem parte da política comercial, acho que foi falado aqui, ela é uma coisa dinâmica, não basta eu vender. Hoje em dia, está muito claro no varejo, principalmente para produtos de consumo, que eu tenho que vender para o cliente e ajudar o cliente a vender para o consumidor. Então, hoje, a política comercial tem que compreender ações de sell-in e sell-out. Quem não faz isso hoje não consegue sucesso comercialmente, não consegue atingir resultado no planejamento estratégico.